Fala, gente boa. Bom, isso pode parecer bizarro, e realmente é bizarro, né? Isso ultrapassa até o limite tolerável da bizarrice. Mas, pasmem, em 2010, tá? Havia um projeto na Câmara de Vereadores de Joinville, tá? Que previa a transformação, tá? A oficialização da figura de Jesus Cristo como o padroeiro da cidade. Não, não, eu não estou tendo um surto de loucura, eu não estou inventando isso, tá? Eu não enlouqueci de vez. Isso é oficial, inclusive chegou a ser noticiado, tá? Pelo jornal A Notícia, pelo Notícias do Dia na época, tá? Isso é um fato, tá? Não é loucura, isso é um fato, tá? Bom, vocês já se assustaram, já se horrorizaram com isso, então tem mais outra coisa para vocês se horrorizarem. Bom, em 2017 havia um projeto, tá? Circulando na Câmara, outro projeto, tá? Na Câmara de Vereadores, tá? Prevendo esse projeto, obviamente, a criação do Dia Municipal do Atleta Eletrônico. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, tá? Outra bizarrice, essa segunda bizarrice, tá? Foi de autoria do Ninfo Koenig. O Ninfo Koenig, além, obviamente, de ter sido vereador no período entre 2017 e 2020, certamente vocês devem conhecê-lo, ou pelo menos já devem ter ouvido falar nele, né? O Ninfo Koenig, ele foi fundador, criador da Acros, que hoje faz parte, né, acabou sendo adquirida pela Manco, uma figura empresarial de muitíssimo destaque, uma figura bastante importante na cidade, e até que em certa época, alguns analistas políticos até chegaram a apontar o Ninfo Koenig como um possível sucessor do Udo Deller. Bom, por incrível que pareça, o nosso amigo Ninfo foi o autor dessa bizarrice que eu acabei de mencionar. Bom, vocês se horrorizaram com essas com essas duas bizarrices que eu acabei de mencionar. Então, hoje, na nossa conversa de hoje, eu trarei a vocês mais coisas bizarras, por incrível que pareça, até mais bizarras do que isso que eu acabei de mencionar, tá? Bom, obviamente, vídeo da TV Alameda Cultural tem que ter foto velha, tem que ter foto antiga. Se não tiver isso, não é um vídeo da TV Alameda Cultural. Então, aqui no início desta nossa conversa, né, da semana, eu mostrarei a vocês, tá? Essa foto aqui, tá? Bom, essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Ela foi batida em 1917, tá? Pelo Fritz Hoffmann. Fritz Hoffmann, para quem não sabe, muitos até o consideram, tá? O Fritz Hoffmann, possivelmente o maior fotógrafo da história de Joinville. Ele nasceu na Alemanha, tá? Em 1872 e faleceu em 1960. Existe uma rua no bairro Saguaçu que leva o nome dele. Bom, voltando, né, à foto, né, irei mostrar de novo, tá? O prédio, tá, que aparece à direita da foto, à direita pelo menos para mim, né, para vocês que estão vendo esse vídeo, esse prédio aparece à esquerda da foto, tá? Então esse prédio aqui, para vocês aí que estão vendo, né, assistindo o vídeo, está à esquerda da foto, tá? É aquele prédio antiquíssimo da Rua do Príncipe, né? Onde durante muitos anos funcionou a agência da Fininvest na cidade. Então esse prédio, a princípio, ele foi sede de uma empresa ervateira, a Abdon e Oscar Limitada. Essa empresa ervateira, ela foi vamos dizer assim, uma das principais empresas da cidade. Inclusive, o primeiro caminhão da história de Joinville, que começou a circular a partir de 1913, ele era uma propriedade dessa empresa, Abdon Oscar, essa empresa ervateira que eu acabei de mencionar, né? Mas, afinal de contas, vai ser essa empresa, vai ser essa foto, enfim, o que que eu quero, afinal de contas, o que eu quero dizer a vocês, falar a vocês? Bom, a primeira bizarrice do dia, fora essas duas que eu trouxe ainda há pouco, tá? É uma lei, tá, datada dessa época, justamente de 1917,
justamente da época dessa foto que eu acabei de mostrar, tá? E essa lei de 1917, ela determinava, tá? Na verdade, havia uma outra lei anterior, de 1912, que proibia que qualquer estabelecimento comercial ele abrisse e funcionasse aos sábados e aos domingos. Só que havia uma exceção, que eram as padarias. Só que essa lei de 1917, ou seja, da época da foto, né? Ela simplesmente proibia, inclusive, as padarias de funcionar aos domingos, né? Então, obviamente, isso acabou gerando problemas, né? Começou a faltar pão. Obviamente, as pessoas não gostaram nada disso. Então, o que a prefeitura, o que o prefeito, que na época era o Abdon Batista, né? Qual a solução que ele encontrou? Bom, ele baixou uma lei determinando que a própria prefeitura, sim, isso mesmo que vocês estão ouvindo, a própria prefeitura, a partir de então, ela passaria a produzir pães, ou melhor, ela contrataria um padeiro e obviamente passaria a partir dessa lei, né, a comercializar, produzir e obviamente a comercializar pães. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Já houve um tempo, já houve uma época em que a prefeitura de Joinville produzia e comercializava pães, né? Os pães que passariam a ser produzidos pela prefeitura, eles seriam comercializados a um valor menor ao que os padeiros cobravam. Em média, os padeiros, né, eles cobravam R$ 1.000 por pão. A partir dessa lei, dessa mudança, né, a prefeitura ela passaria a comercializar cada pão a R$ 600, tá? Só que havia um porém. Embora a população de Joinville, lá em 1917, ela passasse a comprar pães por um valor bem mais barato do que ela pagava antes, né? Durante a semana, ela voltaria a pagar caro os valores tradicionais de cada pão, né? Então, por um dia, ela pagava valores mais acessíveis, vamos dizer assim. Só que houve um outro porém. Ainda em 1917, por uma lei de 30 de julho de 1917, tá? A prefeitura determinou, tá, que durante a semana, ou seja, os padeiros, né, eles teriam que seguir uma tabela de preços determinada por ela mesma, ou seja, a prefeitura, e teriam, tá, que cobrar essa tabela de preços, esse valor, tá? Seria, por exemplo, o seguinte, tá? Vamos supor que eu já estava me esquecendo, tá? Além dos padeiros eles serem obrigados, tá, a seguirem essa tabela de preços, tá? Imposta, obviamente, pela prefeitura, eles seriam obrigados a vender o pão não por unidade, mas sim por quilo, né? E, por exemplo, vamos supor que eu quisesse 1 quilo de pão de trigo, né? Pão de trigo puro, né? Um pão tradicional. Eu teria que pagar R$ 1.000 por 1 quilo de pão, né? Vamos supor que eu quisesse 1 quilo de pão misto, né? Que não era feito apenas de trigo, né? Bom, eu teria que pagar R$ 700 por 1 quilo de pão misto, né? Inclusive, a prefeitura determinou de que maneira os padeiros teriam que produzir um pão misto. Então, o pão misto, ele teria, por determinação da prefeitura, que ter 60% da sua constituição de farinha de trigo, 30% da sua constituição de farinha de mandioca e 10% de milho. Então, até isso, a prefeitura, além de determinar que valor você teria que pagar e de determinar que você teria que comprar não mais por unidade, mas sim por quilo, ela também determinou isso. A maneira como o pão que você consumiria deveria ser feito, né? Então, coisas do Brasil, né? Não só de Joinville, coisas do Brasil. Obviamente, eu tenho mais bizarrices, ou melhor, mais leis esquisitas a comentar e a trazer a vocês, mas isso é para o próximo vídeo. Então, aguardem.